No Salmos número 104. Salmo número 104. Número 15. Aleluia. Nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo no peito. Um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Salmo número 104 e 15. Amém? Disse Davi pelo Espírito Santo: e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o seu coração. Amém? Quando eu estava meditando nesse texto aqui, o Senhor me colocou 3 palavras que vai edificar, consolar e confortar nós nesse momento. Quais são? Primeiro, vinho, pão e azeite. Quero falar nessa oportunidade que o Senhor me concedeu dos 3. Interessante que os 3, para nós chegar no vinho, nós temos que ir na raiz do princípio. Não aparece no mercado nada. Ele foi plantado, a semente, e como é feito da uva, teve todo o processo. Eu estava vendo, alguém plantou uma uva, e eu estava vendo como é que é. Interessante, cada coisa tem a sua forma de trabalhar, o seu jeito. Tem que colocar arame, ficar estaca, colocar pedra. Observe então, até chegar na mesa, no mercado, na mesa do consumidor, o tanto que tem que trabalhar para ser consumido. E a Bíblia diz que ela alegra o coração. Não tem como pregar sem sair da mensagem, porque lembra de Jesus, quando ele transformou a água em vinho. Glória a Deus. Então o trabalhador, o agricultor, precisa ter todo esse trabalho para chegar e o vinho estar no mercado, nas casas das pessoas que vão consumir. Quando nós lembramos também de Paulo dando ensino, ele diz: não embriaguei com vinho, mas enchei do Espírito Santo. Que maravilha! E tudo isso o rei Davi vem nesse Salmo de 104, trazendo para nós algo muito especial, porque faz nos meditar e faz nos lembrar da grandeza de Deus. Salmista é o homem segundo o coração de Deus. Ele diz: bendizei a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnífico, está vestido de glória e de majestade. Um Deus vivo, um Deus poderoso, aleluia, que nos guarda, nos protege, e Ele faz com que nós, ainda dá a oportunidade de fazer com que nós o conhecemos a cada dia mais. E essa palavra vem de encontro porque, glória a Deus, também faz lembrar novamente do Evangelho de Jesus. Mas vamos lá. Ele cobre-se de luz como de um vestido, estende o céu como uma cortina. Põe nas águas os ligamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Glória a Deus. Um Deus que está presente, que é onipotente. Um Deus com letra maiúscula. Um Deus que não está, eu costumo dizer,
numa parede, e se porventura aquela casa pegar fogo, ele não é nem capaz de salvar e ainda se queima. Enquanto que o nosso Deus é o Criador do céu e da terra, e com as suas mãos fez o homem à sua imagem e semelhança. E Davi aqui então começa a olhar a grandeza de Deus na terra, e o rei começa a observar o homem que sabe o seu trabalho, a sua vida. Glória a Deus. Ó Senhor, qual variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, e cheia está a terra das tuas riquezas. Glória a Deus. O interessante, vocês podem meditar e observar, que Deus criou tudo é dele. E ele não falou nenhuma palavra assim que viesse engrandecer ele. Ele deixou para nós honrar ele com palavra, com louvor, com o nosso corpo. Aleluia. Porque você já observou o tamanho de Deus? Da grandeza, do que ele criou. O céu, terra, mar, água, tudo que existe. E ele não fala nenhuma palavra a respeito dele. Porque ele quer ser adorado. Criou nós para o adorar. Ele quer ser louvado. Deus, amado, ele não fala, mas dá para entender pela Escritura. Estou dizendo que ele não fala assim. Que ele ama tanto nós que nós não somos capazes de compreender, mas ele nos compreende. Porque ele diz assim: ele amou de tal maneira o mundo que deu seu filho. A outra palavra, pão, que traz o significado, porque a palavra de Deus também é pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E da mesma forma, agora o agricultor, ele precisa, ele não vai chegar, o trigo da mesma forma, não vai chegar no mercado e nem na casa de qualquer maneira. Você imaginou o processo que tem que passar? Está lá a marca. De uma forma ou de outra, você tem que dar um jeito de tirar ela de cima da terra. Não passa o olho. E interessante que nos dias de hoje precisa gradear aquela terra, tirar as raízes daquela terra, preparar aquela terra, preparar aquele solo para ficar fértil, terra boa, para plantar semente. Depois vem a época da colheita, da seca. Ainda vai para lá, tem que passar o processo da máquina, tem que fazer a farinha. Nós vamos trabalhar bastante, irmãos. E a nossa nação é a nação brasileira, trabalhadeira, que faz prosperar com as bênçãos do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Interessante que o salmista continua. E depois ele louva a Deus. Envia o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Salmista, além de ser o homem do coração de Deus, mas quando Samuel derramou azeite na cabeça dele, o Espírito do Senhor se apoderou dele. E aqui ele estava cheio de Deus. Quando ele inspira, o Senhor inspira Davi para escrever o Salmo 104. Glória a Jesus. E ele diz: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores a meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave, e eu me alegrarei no Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. É preciso ministrar isso aqui. Desapareça da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais. Bendizei a minha alma ao Senhor, louvai ao Senhor. Por que esse salmista escreve isso aqui? Porque os ímpios, enquanto nós louvamos ao Senhor, bendizemos pela sua graça e misericórdia, que também está precedendo para eles, mas eles não conseguem enxergar o tempo de Deus. E começa a zombar
escarnecer de Deus, escarnecer do povo de Deus, um povo santo, pela palavra e pelo sangue poderoso de Jesus. E para encerrar, essa aqui também, mas essa aqui é marcante porque vai levar a eternidade. O azeite. O azeite vem da videira, né, pastor? Da mesma forma. Eu estava buscando conhecimento e não é todo país que faz o vinho, melhor o azeite. Me parece que a Espanha, para esse lado lá, a Itália, que os países lá os que fabricam mais, Portugal. E Brasil importa. Falta de entendimento dos nossos governantes. Mas quem sabe a partir de hoje, né, pastor, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, vai chegar até a mente, dentro do coração e vai começar a produzir. Prepara a terra, planta, colhe na época certa e faz o azeite. Mas um significado que traz, porque o azeite é a presença do Espírito de Deus. E essa presença está aqui em todos os momentos, porque ele diz que enviaria o Consolador. Glória a Deus. O azeite que faz reluzir o seu rosto. Glória a Deus. Porque quando nós olhamos para a parábola das virgens, até eu queria ir para lá, mas aqui, pastor, dá mais ferramenta para a gente trabalhar. Tem um ditado que a palavra de rei não cai por terra, e do rei Jesus menos ainda, né? E quando o salmista diz exatamente, envia o teu Espírito e são criados e assim renova a face da terra, ele estava falando do que eu já tinha dito aqui, o azeite. Observando na Bíblia que os profetas falaram, quando Ezequiel, quando eles traziam os dízimos para a casa do Senhor, estava ali o azeite, o trigo, que lá no Evangelho de Jesus, vocês observam uma coisa, que era 10 virgens. Aqui está os prudentes. Você que está ouvindo, pega essa palavra e será prudente. Na rede social, no YouTube. Porque lá, quando Jesus conta a parábola, o que elas disseram? Vai comprar. Aqui não. Deus está trazendo para a nossa vida, que vai fazer o nosso rosto o azeite que faz reluzir o rosto. Quer dizer, se lá tinha que estar com a lamparina cheia do azeite e mais reserva para esperar o noivo, nós vamos estar reluzidos. Olha o que Deus está dizendo para nós. Por que está no Salmo e está dizendo conosco neste momento? Porque essa palavra foi direcionada pelo Espírito Santo para nós não perder como aquelas que perderam na parábola. Para nós que estamos aguardando o arrebatamento da igreja, o noivo nos chamar, nós estamos com nossos ouvidos atentos, apercebidos, porque diz vigiai, porque não sabeis os dias e a hora. Então guardamos bem o azeite que faz reluzir o rosto, a nossa lamparina cheia de azeite e com reserva. Depois o pastor me dá um ensinamento sobre o que é cheio do azeite e reserva, tá, pastor? Glória a Deus. E eu agradeço a minha oportunidade. Vou fazer aqui uma oração. Posso? Porque os irmãos continuam estudando, meditando, buscando.
foi uma bênção. Deus ter concedido de ministrar essa palavra nos nossos corações. Pai Celestial, neste momento, eu entro na Tua presença pelo sangue precioso de Jesus. Agora, Senhor, renova a nossa vida, corpo, alma e espírito. Senhor, que nós lembramos sempre dessa palavra, não só lembramos, mas que a prudência, o espírito da prudência esteja sobre nós, sobre os que vão ouvir e assistir essa mensagem, Senhor. Porque nós necessitamos tanto de Ti, porque nós sabemos que o Senhor é a fonte, a videira verdadeira. Por isso nós cremos, Senhor, ainda que às vezes não somos da forma que precisamos, mas nós estamos se esforçando para chegarmos lá. Abençoe essa igreja, esse ministério, pastor, pastores, irmãos, todos que estão aqui, os familiares, guardados por Ti, Senhor. E que através de nós possa sair palavra que venha encher, Senhor, corações, encher pessoas do Espírito Santo, para a honra e glória do Seu nome, eu peço e agradeço.